Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar início a mais um Quem é Quem no Audiovisual Potiguar. Hoje vamos falar sobre direção de arte com os queridos Amaro Bezerra e Paolo Ottoni. Vai ser um papo massa, porque falar de arte é sempre muito bom, né? Aliás, aqui a gente tem falado de arte todos os dias, porque a gente está uma semana, assim, está no meio de uma semana falando sobre cinema. E essa é a proposta do Quem é Quem no Audiovisual Potiguar, né? Que é essa série de lives que a gente está realizando, que tem essa proposta de bater papo com realizadores do Audiovisual Potiguar e de forma muito espontânea ouvir seus relatos de experiências e sobre a importância de suas funções na construção de um filme. Esse projeto foi contemplado pelo edital Tô em Casa e Tô na Rede, da Fundação José Augusto e do Governo do Estado, e tem apoio do Pantin, e é realizado pela Casa de Produção. Então, seja bem-vindo, Amaro, querido. Seja bem-vinda, Paola. Muito obrigada pela presença de vocês. Tudo bem por aí? Tudo bem, eu agradeço o convite e estamos aqui para fazer um diálogo bem interessante entre o departamento de maquiagem e o departamento de arte. Maravilha. Eu Oi, também queria Paola. agradecer o convite, achei super interessante essa ideia de conectar os profissionais nesse momento que a gente não pode ir para o set, mas a gente tem muita coisa para compartilhar e aumentar um pouco a saudade, porque quando voltarmos, né, vamos ter muita coisa boa para produzir. Maravilha. Então é isso. Então vamos nesse bate-papo, porque eu tenho conversado com algumas pessoas, já passou, né? A gente já conversou com Carito Cavalcante, com Alice Carvalho, com Babi Baracho e Arlindo, enfim, a gente está conversando com vários profissionais e os papos estão sendo muito bons, assim, porque além de ser uma conversa informal, é sempre bom a gente entender como se faz trabalho em cinema, né? Diretamente de quem faz, assim, né? Tipo, ouvir relatos de experiência, ouvir a opinião de um profissional, mesmo que está atuando na prática, é sempre muito enriquecedor, né? Então, é isso, gente. Eu vou começar agora lendo um pouquinho da biografia de vocês e depois a gente volta a conversar, tá? Amaro Bezerra, no final dos anos 70, após fazer o filme Boi de Prata, foi fazer sua formação em Paris, na Escola de Estado Christian Chauveau, e fez 1 ano e meio de curso. Depois disso, voltou para o Brasil, diretamente para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua carreira no cinema nacional. Trabalhou com diretores como Cacá Diegues, Tezuka Yamazaki, Rui Guerra, Zelito Viana, entre outros diretores. Na era Collor, voltou para a França, isso era em meados dos anos 90. Em sua filmografia, constam filmes como Um Trem para as Estrelas, Dias Melhores Virão, O Pagador de Promessas, A Vaeté Semente de Vingança e alguns filmes dos Trapalhões, entre tantos outros. E, mais uma vez, seja muito bem-vindo, Amaro. Paolo Ottoni, diretora e produtora de arte, atua em cinema e televisão desde 2001, formada em cinema pela Escola de Cuba, licenciada em artes visuais pela UFRN e pós-graduada pelo SENAC. Já colaborou com diversas produtoras e instituições culturais, como Sesc Avenida Paulista, Cara de Cão Filmes, Quarteto Filmes, Eco Produções, Prisma Filmes, Parabólica Filmes e por aí vai uma série de produtoras e instituições culturais que a Paola vem trabalhando ao longo dos anos, né? É professora e orientadora nos cursos de formação técnica e audiovisual na Mostra de Cinema de São Miguel do Gostoso. Fez direção de arte no curta Enquanto o Sol se Põe e ganhou um prêmio por melhor direção de arte. Entre outros filmes que ela trabalhou, também tem Vale do Vento Eterno, de Pedro Medeiros, Ensaio de Roteiro, do Fábio de Silva, A Rotação da Terra, de Matheus Sandfield, e fez assistência de arte para a minissérie Alice, da HBO, dirigida por Karim Ainuz, e tantos outros trabalhos que a gente não vai citar aqui agora, mas que ela pode ir falando no longo da conversa, né? Então, pessoal, muito obrigada aqui pela presença de vocês e vamos conversar, começando com Amaro. Amaro, tá me ouvindo?
Não tô vendo nada, mas estou lhe ouvindo. Minha tela escureceu, mas tudo bem. A tela Tô do ouvindo Amaro está você, escura. Vamos tentar resolver. Mas enquanto mas isso, tudo me bem. diz, Amaro, é verdade que você pintou o boi de prata? Foi assim, foi o trabalho de maquiagem mais difícil que eu fiz e eu acho que uma das coisas mais bonitas, né? Porque não é real você pegar um boi selvagem, né, que você não tem domínio, e ficar 5 horas maquiando ele, prateando ele para filmagem, né? Mas o efeito ficou muito bom. Foi o primeiro filme, eu tenho que reverenciar isso, reverenciar Júnior, Carlos Augusto Júnior, foi ele que abriu as portas do cinema para mim, me dando esse presente do Boi de Prata, porque é um filme que eu não tinha na época a menor experiência, eu fazia televisão, a TV universitária, eu estudava sociologia na época na universidade aqui, a UFRN, e trabalhava no projeto Saci. Foi quando eu me encontrei com o Júnior e ele me convidou para fazer a maquiagem do Boi de Prata. E eu falei para ele, olha, eu não tenho a menor intimidade com maquiagem de cinema, eu não sei. Ele disse, mas eu quero que você faça. Eu disse, tá bom, então vamos fazer. E E ficou eu gosto, incrível, né? com toda a lama, com toda a fama, com toda a brama, eu assino, meu primeiro trabalho, e que me abriu as portas e me deu vontade de fazer cinema. Pronto. Você começou muito bem, né? Porque é o longa-metragem mais importante da história do cinema potiguar, né? Uhum. E além do que, assim, você ter um trabalho de maquiagem, é, né? Pintar um boi de prata realmente é algo muito, muito inusitado. As coisas do cinema novo, né? Talvez, não sei, É, mas com todas as improvisações, porque eu improvisei muito, como eu não conhecia, eu usei muito pigmentos, eu usei muita coisa da terra, porque como os personagens eram muito, quer dizer, eram surreais, digamos assim, né? sim, A Maria do Remédio, que se transformava em vários personagens, as alucinações que o personagem masculino principal do Lenis Queiroga, né, o sim. poeta, quer dizer, era tudo muito alucinante, era o fantástico nordestino, então dava para você viajar, delirar em cima da maquiagem, e Júnior era muito aberto. Ele, assim, o que eu admirei nele foi a confiança que ele deu para a gente, porque uma vez que ele confiou, eu criei coragem e exorcizei os fantasmas que eu tinha do Fantástico no filme. Que bacana. Que bacana. Parabéns, Amaro. Realmente deve ser um orgulho ter feito parte desse filme, né? Que Com legal. certeza. E aí, depois que você fez Boi de Prata, você foi para a França, você foi para Paris estudar maquiagem. Como foi isso? Foi. Quando eu fiz o Boi de Prata, eu falei, eu quero fazer isso para minha vida. Olha, A minha profissão, eu quero essa. se Mas eu encontrou. preciso, mas eu preciso me especializar, porque eu tive muita dificuldade nos efeitos, porque é uma coisa de material que você tem que ter, que você tem que conhecer. E eu não conhecia nientes, nada. Uhum. Aí, nessa época, por acaso, eu conheci uma francesa que estava de passagem aqui aliás, eu a conheci no Carnaval de Salvador, a Dominique, que acabamos nos casando, tendo filho e tudo mais. E ela estava fazendo o mestrado dela sobre o Brasil, sobre o desenvolvimento socioeconômico. E chegou aqui em Natal, encantou-se com Natal e fez o mestrado dela sobre o desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Norte, naquela época, em 78. E aí começamos a namorar, ela teve que voltar para Paris e ficou, venha, 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 disse, eu só vou, nessa época eu estava fazendo o último ano de sociologia, eu disse, só vou se você me matricular na escola de cinema.
Eu quero fazer Olha, maquiagem. Aí ela imediatamente providenciou tudo, me matriculou, já, venha. E eu fui. Tive muita dificuldade, porque eu não falava francês, falava um parco francês, aham, mas a coisa, mesmo assim, a linguagem da maquiagem é universal. Então sim, eu me dei muito bem, porque o nosso país é um país de muita luz, né? De uma luminosidade surpreendente e de um sim. colorido. A minha região natal, o Rio Grande do Norte, o Nordeste, é uma região muito colorida, né? Uhum. Você olha para a natureza, é uma explosão de cores, olha a Chita, olha o São João, olha. É um, né? É É uma. lindo, né? É um pano. É pano para as mangas para um maquiador, né? Olha, que legal. E isso me ajudou muito, essa coisa de cor, porque a cor, eu nunca pensei muito na cor. Ela vem naturalmente. Ela chega Hum. naturalmente para mim. Então me facilitou muito. Eu assim fui muito bem sucedido no meu curso em Paris pela originalidade que eu trazia do Nordeste, né? Eu não tinha a fineza da maquiagem francesa, mas eu tinha a originalidade. Que Eu maravilha, Amaro. não eu não duvidava das cores. A minha professora dizia, mas assim, mas como é que pode você misturar cores tão extravagantes? Eu falava, vá lá na minha terra que a senhora entende. Que maravilha. Então você imprimiu a É, identidade da cultura brasileira na sua maquiagem estando na Europa. claro, Que ma- da base da minha nordestinidade, porque eu me considero muito nordestino. Eu tenho Sim, essa síndrome da macaxeira, da raiz, né? É, aham, eu sou maravilha. nordestino, sabe? Maravilha. Paola, agora você me diz um pouco. Você é mineira, né? Gente boa, como todo mineiro, e chegou aqui em Natal já com uma bagagem na área do cinema, na área do audiovisual, né? E aí eu queria saber como que você entrou no cinema, como se deu o início da sua carreira. Antes disso, eu queria cumprimentar meu colega querido, que eu não Ah, cumprimentei. Boa tarde, meu amigo. Um prazer revê-lo. É, Keila, eu acho que essa coisa de experimentar, né? Antes de estudar, aconteceu comigo um pouco parecido é, que a Amaro, porque a gente, em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, a gente fazia filmes experimentais entre amigos, mas sem aham, nenhuma pretensão de se profissionalizar, ou eram experiências mesmo. A gente tinha muitos elementos da videoarte. Belo ah, Horizonte não tinha uma escola de cinema naquele momento, final dos anos mas eu preciso 90. ver. Ai, E pode falar, Paola. posso Tô continuar? te ouvindo. Tô Então, te final ouvindo. dos anos 90, Belo Horizonte tinha uma cena da videoarte muito forte e muita gente Ah, experimentando. E nessa eu fiz vários curtas com amigos, naquele esquema, né, cinema de brodagem. guerrilha, brodagem, claro. Nossa, nunca, não havia sequer é, meios de se financiar, né? Eram realmente passava o chapéu. Aham. E e aí eu fiquei sabendo da existência dessa escola, Escola Internacional de Cinema em Cuba. Descobri que eles aplicavam uma prova uma vez por ano no Brasil para selecionar candidatos e resolvi fazer. Resolvi experimentar. Naquele momento eu gostava muito da linguagem do documentário, eu gostava Hum. demais, já era muito apaixonada pela linguagem do documentário. É, a gente tinha vários cursos no Festival de Inverno de Ouro Preto, era um ponto de encontro de quem trabalhava com audiovisual. E no Ah, que Festival de Ouro legal. Preto a gente desenvolveu muitos projetos, colaborou com vários projetos também. E aí, daí veio a história de Cuba, passei na prova, e aí o mundo fez assim, né? Porque foi uma oportunidade Que muito maravilha, né? importante.
Para Cuba é uma experiência, né? Estudar cinema em Cuba. A gente tem vários colegas aqui que já foram, né? E de ser transformador, né? É um momento de muita troca, a gente conhece de verdade a América Latina, você encontra outras pessoas que também estão estudando audiovisual e que a gente não conhece nada da cultura deles. Então, é um momento, além de estar ali experimentando, fazendo, é um momento de muita troca cultural. E isso é muito Sim. rico. Isso é muito rico. Nossa, posso imaginar. Então, Amaro, me diz uma coisa, quando você foi para Paris, estudou e tal, depois você voltou diretamente para o Rio de Janeiro, e lá você iniciou sua trajetória no cinema nacional, né? Conta um pouco como foi que tudo começou. Olha, lá quando eu estava em Paris, foi nos anos 79, 80, né? Eu também, o curso da gente obrigava a gente a fazer estágios. Você pagava uma matéria, vamos dizer, filme preto e branco. Aí você ia para um estúdio, você pagava a matéria e ia fazer uma prática no estúdio de fotos preto e branco, né? E Certo. aí você não era remunerado, mas você ganhava o material, seu material em fotografia, para você compor o book, seu book de fotografias. Ah, que ótimo. Então eu fiz várias, andei em vários estúdios de moda, de cinema, de televisão, e no cinema, que era, na época, se eu não me engano, era o IDEC, em Paris, eu conheci Guel Arraes, que ele fazia cinema também. E nós começamos a formar um grupo de brasileiros e franceses que faziam cinema. Foi aí que veio a anistia. Olha. E Guel voltou para o Brasil e voltamos todos. Uma turma de brasileiros e franceses e francesas e fomos para Santa Teresa. Guel alugou uma grande casa, um casarão daqueles antigos em Santa Teresa, e fomos todos morar lá e fazer cinema. Quer dizer, eu comecei trabalhando em salão, porque, bom, maquiador é maquiador. E comecei a conhecer atores, aí começaram a frequentar a casa da gente atores, Guel começou a trabalhar na Globo. E, de repente, eu comecei a fazer cinema. Me apareceu oportunidade, Zé Lito Viana. Eu comecei a fazer cinema realmente. Né? E fiz, e não parei mais. Quando eu comecei também a fazer cinema, eu larguei tudo só para me dedicar ao cinema. E durante todos os anos 80, eu fiz cinema no Brasil. Quanto tempo? Desculpa. Os anos 80. Os anos 80. Os anos 80. Eu cheguei exatamente nos 81, eu cheguei lá no Rio. Eu cheguei em 81, no Rio de Janeiro. E fiquei lá, fiz a minha carreira lá, comecei a trabalhar aí começou a aparecer Cacá Diegues, começaram a gostar do meu trabalho e a me chamarem. Eu não podia nem imaginar, porque eu nem imaginava ainda bem que eu não imaginava. Da responsabilidade que era a coisa, né? De você dar rosto aos personagens. Porque, na verdade, é isso. O cinema é uma caracterização. Você discute com o diretor de arte, você discute com a figurinista, você discute com o fotógrafo, e você vai montando o quebra-cabeça até você chegar ao personagem, você desenhar o personagem. Né? Eu trabalho muito, Paula, nós trabalhamos muito com a direção de arte, porque é ela que dá a palheta de cor. Isso. Vamos tirar essa cor para valorizar essa, vamos não sei o quê. Então, eu escuto muito. E o cenário, porque é onde os meus personagens vagueiam, né? É no cenário. Então, eu observo muito as cores do cenário. Maravilha.
harmonizar Dá a uma coisa. identidade, né? Eu tenho umas perguntas a respeito disso também, que eu vou fazer para você e para Paola, que na verdade você já entrou nisso, né? Que é, vocês, quando. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta anterior à Paola e depois a gente volta nesse papo. Eu acho que vai Ótimo. ser bom assim. Paola, me diz uma coisa: o que que um diretor de arte faz? O filme. Ótima pergunta. Complexa pergunta. Complexa. Bom, o diretor de arte, ele pensa no desenho integral de um filme, de um projeto audiovisual. Quando a gente fala um desenho integral, a gente pensa numa proposta visual é, que vai trabalhar várias vertentes e vai ajudar os departamentos, né, de figurino e também de maquiagem a construir juntos uma narrativa visual, né? A gente, diferentemente de outras profissões, como, sei lá, o design de moda, o design de interiores, é muito diferente porque a gente não trabalha para um cliente, a gente trabalha para uma história. Então, o diretor Olha de que legal. arte, ele está comprometido com uma narrativa, com uma história. E tudo está voltado para essa história, né? As perguntas que a gente tem sobre os personagens, tudo está no roteiro. Ou se não está, a gente vai aprofundar isso em muitas conversas, né, com a equipe de direção, e vai construindo um conceito visual para um filme, né? E isso vai entrar na cenografia, no figurino, na Maravilha. maquiagem. E vem cá, Paola, o diretor de arte, ele meio que chefia esse departamento da arte, né? Assim, mas é um cara que tem que ter um perfil assim, você tem que entender um pouco de arquitetura, de decoração interiores, tem que entender um pouco de fotografia. Fala um pouquinho do perfil desse profissional que trabalha com a direção de arte. Keila, eu acho que hoje a gente tem no Brasil ótimas escolas, universidades, cursos profissionalizantes que têm disciplina de direção de arte e que dão um norte para quem deseja realmente construir né, o conceito visual dos seus filmes. Mas eu acho que o principal para um diretor de arte é realmente uma cultura geral. Você ter um interesse em várias áreas, né? Em relação à arte, em relação. Vocês estão me ouvindo, gente? E a gente está te ouvindo. Sua imagem sumiu, aparece só uma foto sua. Ok. Ah, tá. Onde que eu parei? Eu Você acho estava que o diretor falando. de arte ele tem que investir muito numa cultura geral, principalmente em relação ao mundo da arte, ao mundo do design, da arquitetura. São muitas fontes, né, para você beber, né, para construir realmente um repertório. Eu acho que não Maravilha. existe um caminho único, não. Acho que tem vários Uhum. caminhos para a direção de arte, de É, chegar. é um profissional que tem múltiplas informações, né? Que tem um conhecimento sobre muitas culturas e Sim. também técnicas, né? Para poder, quando vier um filme, um projeto que pede um determinado tema, assim, ele consegue Uhum. construir e também pesquisa, né? Eu acredito que um diretor de arte ele está em constante processo de aprendizado, né? Porque está sempre aparecendo coisas novas, novas tendências, novos, né? Eu queria Agora, só adicionar uma coisa. Eu acho que o diretor de arte ele tem que ter um domínio muito bom de fotografia. Um então, domínio que realmente o diálogo é muito grande entre o departamento de arte e o departamento de fotografia. E você tem que aham. entender de lente, de enquadramento, de janela, você tem que entender profundidade de campo, você tem que ter uma intimidade verdadeira mesmo com todo o conceito da construção da direção de fotografia de um filme também. Isso Pois é, é só fazendo, é só eu acho. fazendo, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Quer dizer,
quando você vai pensar um cenário, né, ou seja, uma locação que você vai adereçar, enfim, é, o diretor de fotografia e vocês caminham tão juntos quanto você e o maquiador e o figurinista, digo, você é a figura do diretor de arte. Eu me lembro uma vez, eu trouxe o Clóvis Bueno para dar uma oficina de direção de arte aqui, e né, nas aulas, uma das situações que ele falou é que ele estavam trabalhando num projeto, ele é um fotógrafo, e tinha um determinado momento, no cenário, que ele idealizou, eu não sei se na verdade isso foi um fato ou foi um exemplo, mas o fato foi que ele falou sobre isso. Ele idealizou no cenário, tipo um quarto, que tinha um abajuzinho ali, um outro abajuzinho ali, e a luzinha quente, aquela coisa ali e tal. E, de repente, chega o fotógrafo que não está entendendo o que vai ser feito ali enquanto arte, que também pode trabalhar com iluminação de ambientes, né? Chegou com uma luz que desfazia todo aquele clima que estava sendo gerado pelo cenário, que tinha esses abajus. Então, é isso também, né, Paola? Para ninguém se sobressair no outro. Por exemplo, numa situação dessa, vocês conversam, alguém abre mão do seu projeto de luz ou entra-se no consenso? Como funciona isso? É um casamento, eu acho, né? São muitas conversas, muito trabalho de mesa, a gente trabalha em cima de referências, de plantas, de pontos de luz, é muita conversa, assim. Eu acho que quando acontece um- uma coisa assim no set de filmagem, é porque faltou uma pré-produção. Faltou Então, aquela conversa de preparação, de detalhamento, né, que é tão importante para qualquer filme, né? Um filme bem pré-produzido, ele acontece da melhor maneira possível, né? uhum. É um grande aliado, eu acho que a arte é uma grande aliada da fotografia e vice-versa. Uhum. Elas constroem juntas essa Maravilha. visualidade. Uhum. E, Amaro, você vai trabalhar num filme, diretor de arte, vocês, né, já todo mundo já fez suas decoupagens e tal, mas nesse momento do processo criativo você tem suas próprias ideias e isso é alinhado com a direção de arte, mas você coloca ali o seu trabalho autoral, você não simplesmente executa, não é verdade? Fala um pouco desse processo do maquiador de cinema, porque ele não é um cara que vai Olha, simplesmente executar, ou como é? tudo começa com o roteiro. Quando você Sim, recebe o roteiro que você lê. Porque o roteiro lhe faz entrar no universo do filme. sim. Para mim um roteiro é como um romance para mim, que você vai imaginando. Quando a gente lê um romance, a gente não imagina os personagens, o cenário, tudo, né? Aham, A gente aham. imagina tudo. Na preparação é a mesma coisa. Eu leio, eu vejo toda a trajetória do personagem, do começo ao fim do personagem principal. Aí vejo se ele adoece, se ele morre, se ele tem algum acidente, e vou construindo. E vou anotando tudo o que eu penso do personagem. Eu tento traçar um perfil psicológico do personagem. É rico, é pobre, tem bom gosto, tem mau gosto, é feio, é sujo, essas coisas. E isso na famosa produção, na pré-produção do filme, quando a gente se junta uns 15 ou 20 dias antes, dependendo do filme, que a gente expõe. Eu digo assim, olha, minha visão, eu chego para a Paola, digo, Paola, minha visão do personagem é essa, olha. Eu acho que é assim, que ela é muito rica, mas ela não tem bom gosto, ela é cafona. O que é que você acha? Esse tipo de coisa, de detalhe, que ela usaria essas cores. Que cores você está usando no cenário? Né? Primeiro eu visito os cenários. Eu sempre faço isso, visito os Sim. cenários Ai, para ver, né? Porque é que o que eu digo assim, bacana. as personagens que eu crio vai circular ali dentro daquele universo, do cenário que a Paola. Então eu tenho que prestar muita atenção aos detalhes, porque o cenário conta a história.
é um cinzeiro que está ali cheio de guimba de cigarro, sabe? É um prato que está com resto de comida. Tem uma história o cenário tem que contar uma história, né? Para mim Legal. é isso. Um cenário, para mim, só é bom quando ele conta uma história. Quando eu chego lá e sinto que tem uma história a ser descoberta. Que Então, bacana. eu preparo os personagens assim. E a pessoa mais importante depois de tudo isso, depois do fotógrafo, é o ator. Uhum. Porque quem porta meu trabalho é o ator. É o ator. Então Uhum. eu tenho que convencer, através do meu trabalho, o ator, que o rosto do personagem é aquele. Porque, presta atenção a uma coisa, enquanto figurinista, se o ator vestir um vestido, pode ser um Saint Laurent, pode ser um Christian Dior, se ele não gostar, ele não porta bem. Fica artificial. Não porta. Uhum. Ele não se sente bem. E ele tem que se sentir bem. A maquiagem, o ator tem que se sentir bem com a maquiagem. Assim, essa é a cara do meu personagem. Que legal. Realmente, porque é um dado que você dá ao ator, como é um dado que eu dou à figurinista, porque a gente conversa. Assim, tudo que está descoberto do personagem, eu posso maquiar, eu posso intervir com maquiagem, posso botar uma mancha, posso botar um sinal, posso fazer uma cicatriz. O que está descoberto, eu posso trabalhar em cima. Então, eu tenho que ver se tem chapéu, se tem lenço, se cobre, o que é que cobre no rosto. Esses detalhes, né? Que massa. Vem cá, Mário, e você, assim, continuando um pouco nesse lugar que você está falando sobre maquiar os atores e que você, né, tem essa troca a maquiagem também contribui, obviamente, para a construção do personagem, que ele tem que se sentir à vontade. Tem outra coisa também, o ator se relaciona muito ali com o diretor, ele se relaciona ali com o assistente de direção que tá, né, que conduz ele, né? Tem essa coisa e aí ele se relaciona com o departamento de arte, né? Especialmente com o figurinista e o maquiador. E o maquiador, ele tem um contato muito íntimo, né? Por exemplo, se você fizer um filme de 6 semanas, vai estar 6 semanas, tirando as folgas, 6 semanas. maquiando Você ali sabe muito proximamente, né? tudo. Você sabe, você vira um O psicólogo para o amigo, ator. um Um psicólogo. psicólogo, é. Eu tive sorte, eu sempre digo assim, eu tive sorte de antes de ser maquiador e qualquer coisa, eu comecei como ator no teatro. Então isso Legal. me facilitou muito a linguagem com o ator. Porque quando eu converso com um ator, eu não converso de maquiador para ator, eu converso de ator para ator. Ah, que Porque bacana. o ator é muito frágil. Né? O antes de entrar em cena, você só entende quando você é ator. O frio da barriga, aquela coisa, será que eu estou bem? Será que vai dar tudo certo? Será que meu personagem vai agradar? Será que a cena eu vou fazer bem feito? E o maquiador dá esse reforço. Você está ótima, olha, eu sempre, assim, com os atores, eu faço a minha crítica à cena, digo assim, olha, isso, adorei a cena por isso. Oh. Então, assim, eu falo sempre de ator para ator, nunca falo de maquiador para ator. Pouquíssimas vezes, só quando é tecnicamente. Entendi. E mesmo assim você cria esse elo, né, através dessa É identidade muito aí, forte. muito É forte, né? muito forte, Keila, porque o ator, ele é muito vaidoso. Você toca na vaidade do ator, porque quem é que quer aparecer mal na fita? Ninguém. Ninguém. Por mais miserável que seja o seu personagem, você quer estar bonitinha. Né? Você quer estar. E quando, cara, como eu já fiz filmes com muitas mulheres, por exemplo. Eu cito um exemplo, o Oriunde.
que tinham muitas mulheres. Né? Uhum. Era uma família. Né? Aí a coisa fica mais complicada, porque todas elas querem o máximo de atenção, quer ficar mais linda do que a outra, porque a outra é mais bonita, porque eu tenho que ficar, porque eu não estou satisfeita com o meu cabelo, olha meu olho. É assim. Então são crianças, os atores viram crianças no set de filmagem. Que você Caramba. tem que tomar conta, que você tem que, né? E é É. normal, porque é muito frágil, você não sabe o que é que vai acontecer na filmagem. Quando diz Sim. luz, câmera, ação, né? Aquela palavrinha mágica, luz, câmera, ação, que liga o personagem, que aparece o personagem, para mim, toda a vida foi motivo de emoção. Né? Você vê os grandes atores, porque eu já vi grandes atores assim, tive essa sorte, né? Deus me deu essa sorte de ver grandes atores representando na minha frente. É muito emocionante. Você vê eles se doando, você vê eles assim. Porque, para mim, tem diferença entre um ator, que eu considero operário da arte, e a estrela. Sim. Né? Eu tive assim, eu trabalhei, por exemplo, com a Irene Papas. Quando eu fiz eu fiz um telefilme com a Irene Papas, um francês. Ela, ela já tinha uma idade, ela tinha uns 62 anos, mas ela era uma rainha. E era um filme de época, né? Que é uma coisa que, quando ela falou que na direção de arte tem que conhecer muito, a gente tem que conhecer muito de história, de Sim. época, de olhar assim, essa maquiagem é de tal época. Mas, assim, essa formação eu fiz no Louvre. Eu ia toda semana no Louvre ver as pinturas clássicas. Tá tudo Nossa, lá. que maravilhoso, hein? Que Tá tudo chique. lá. Tá tudo lá. Maquiagem, quem quiser, vá lá que você encontra tudo. Né? Nas artes plásticas. Nas artes plásticas. Você tem que, né? Você tem que entender, né? Que o que é que eles usavam, quais eram os recursos na época de Maria Antonieta, no começo do século aqui, fiz alguns filmes de época aqui no Brasil. Então, fiz pesquisas em museus e tudo mais para ver a época naquele local, na Amazônia. Eu fiz alguns filmes na Amazônia de época, Uhum. que você tem que ver, porque uma coisa é 1910 em Paris e 1910 na Amazônia. Né? Com certeza. Então, Entendi. você tem que adequar a coisa e pesquisar mesmo. Né? Sim, É sim. isso. Legal, querido. E, Paola, além da gente entender tudo isso e saber que é isso, né, Amaro? E é importante saber sobre a história da arte, né? Quem trabalha, eu me lembro que o Clóvis, eu me refiro a ele porque tive uma relação assim mais próxima com eles e além de trabalhar, trouxe 2 vezes para curso, o querido Clóvis, que já virou estrelinha, um grande diretor de arte do Brasil, né? Ele, um dos mais importantes, inclusive. Ele disse que para ser um bom diretor de arte, você precisava entender sobre história da arte, né? Que é essa base que você está falando né, de tudo mesmo. A história da arte, ela é fundamental para quem trabalha nessa área, né? Agora, Paola, mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber para você qual é a importância das locações, né, num trabalho, né, num filme, assim. Você prefere ter uma locação para trabalhar e ali você trabalhar com objetos, transformar aquele lugar, ou você prefere uma coisa do zero, de repente para um estúdio e ali você criar um cenário? O que é melhor de trabalhar? O que é mais interessante, assim, quando se tem todas as condições de trabalho, né, para realizar o projeto? Uhum. Olha, Keila, eu acho que não tem um ideal. Na verdade, a história e o orçamento, obviamente, do filme é que vai te permitir certas escolhas. Eu, Uhum. particularmente, gosto muito de trabalhar em locação e trabalhar com intervenção. Intervenções de vários níveis, desde intervenção cenográfica mais pesada, com inserção de janela, porta, paredes, Hum, etc., até intervenções menores,
que seriam mais de um dressing mesmo, às vezes é uma parte para chegar na cartela de cor definida, que a gente vai trabalhar um pouco com essa adaptação do espaço, mas o principal é que o espaço seja adequado para uma equipe de filmagem, né? Que a gente consiga acomodar uma equipe e que o ator possa ter a mise-en-scène dele confortável, né? Que ele possa se deslocar, que ele possa fazer o percurso que ele tem para aquela cena, para aquela sequência, de uma forma né, adequada para a história também. Que tenha espaço suficiente para também a fotografia trabalhar, que normalmente precisa bastante, né? Exato. E etc. Então eu gosto de trabalhar tanto em estúdio quanto em locação mesmo. Assim, eu acho que hoje, pelos orçamentos que a gente tem, a maioria dos projetos são trabalhados em locações, né? É verdade. Só fazer um comentário sobre a fala do Amaro, que eu achei incrível ele contar para gente que ele tem um diálogo de ator para ator. Isso é maravilhoso, porque o ator ele passa por um processo de caracterização muito grande, né, do personagem. Claro que ele faz a construção interna da psique do personagem, mas a maquiagem faz essa cronologia, né? Ela é responsável por trabalhar essa cronologia na caracterização do personagem. Então, são muitas horas de trabalho, cria-se realmente uma intimidade enorme, né, entre o maquiador e o ator. É um processo muito legal, muita entrega e realmente de muitos segredos, né, Amaro? Com certeza, com certeza. Vem cá, e agora deixa eu falar com o Amaro novamente. Amaro, você fez cinema nacional no momento onde era outra era, a analógica, né? Você começou a trabalhar com filmagem em película, e você também fez outros trabalhos já no momento digital, né? O que é que você sente dessa mudança? Como é para você? Você sente saudades daquele momento onde assim se trabalhava de forma mais, talvez, não sei se mais tranquilo, porque eu acho que a película, né, tem esse lado romântico da coisa. Como é que é para você? Que já viveu, que todo mundo quis viver um dia que faz cinema hoje, e agora você está nessa transição aí, nesse outro lugar. Olha, quando aconteceu a transição, né, eu fiquei meio assustado, porque o HD, você vê o poro, né? Então, a maquiagem teve que ser muito mais sutilizada, porque a linguagem de maquiagem de cinema é muito sutil, porque você vê numa tela de, sei lá, 6, 8 metros de altura, um close. Então, se não for bem feita, vai aparecer, né? Maquiagem de cinema só é bem feita quando você não percebe, né? Quando passa e você não percebe. E na analógica, o trabalho é dobrado, porque, inclusive, o material de maquiagem, agora, tudo passou a ser mineral. É tudo muito fino. O pó é uma fumaça. A base você passa, parece que você nem tem, né? Não tem brilho, não tem nada. Quer dizer, foi se sofisticando, né? A proporção que a película passou de uma coisa para outra, teve essa sofisticação também da maquiagem. Né? Eu me lembro de alguns... Desculpa, pode falar. Não, eu lhe interrompi, pode continuar. Então, você tem que ter conhecimento de material, né? Porque todo dia está saindo material novo, todo dia é um laboratório. Maquiagem são materiais, né? São medicamentos, é uma coisa de laboratório, que você está sempre pesquisando, né? Vendo melhor, né? Tem várias técnicas de maquiagem para cinema, com airbrush, entendeu? Sim. Então você vai adaptando, Eu sou da velha guarda, eu sempre digo assim, sou da geração jurássica, né? Ainda que a gente pesquisar agora,
o Google, você apertou o dedo, você tem tudo. É Você não verdade. precisa ir para o museu, você não precisa ir para uma biblioteca ver, né? Agora a É coisa é muito mais verdade. rápida. É Agora você verdade. constrói um personagem no computador, bota bigode, tira bigode, envelhece e rejuvenesce, você, né? É Diferente. verdade, bem verdade. E vem cá, Antigamente Paulo, você tinha que desenhar. Pronto. olha, os projetos, né? É outro tempo, né? Tem saudades, Amaro? Tenho, mas eu gosto de fazer. O meu prazer é fazer cinema. Não Você- importa, sabe? Eu quero fazer, eu gosto. É uma coisa, é uma expressão. Né? É a minha Maravilha, expressão. que bonito. Paulo, e você já rodou em película? Se sim, qual Sim. que tem alguma diferença, né, a sensibilidade do filme em relação ao digital na questão da arte, assim como tem na maquiagem? Uhum. Keila, a minha experiência começou em película. Na escola a gente fazia exercícios fílmicos mesmo, em 16, depois em 35. E quando eu saí da escola, eu fui fazer um estágio. Eu meio que segui um caminho parecido com o do Amaro. Eu também queria fazer um estágio na área e fui bater na porta de um pessoal na França. Olha, Que legal. E já fiz toda aquela articulação para fazer um estágio, aquela emoção toda, e aí aconteceu um fato que né, muito forte, que foi o 11 de setembro. Eu estava em Uau! Paris quando isso aconteceu, fazendo já uns testes para o filme que eu ia estagiar, e aí tudo paralisou, tudo parou, todo mundo virou possível Terrorista? acusado, né? Terrorista, possível terrorista. Todas as produções pararam, foi um caos assim, e eu acabei tendo que repensar meus caminhos e fui trabalhar, fui fazer um estágio em outro lugar, acabei indo para a Espanha e fui trabalhar numa finalizadora. Trabalhei muito tempo como assistente de telecine, que era exatamente essa transferência da película para a imagem Aham, digital. E eu acho que foi uma aham. das maiores escolas que eu tive em relação à cor, ao trabalho da cor. Foi esse Hum, momento de trabalhar no telecine e ali era meio confessionário. Ali sentava o diretor de fotografia, o colorista, né? E ali o diretor de fotografia falava de todos os erros, todas as dificuldades que ele teve e não tinha como fazer milagre. Tinha coisa que não tinha solução, né? Aquele ajuste de cores. Mas foi uma grande aham. escola, um momento muito grande. Eu acho que tem muita diferença, sim, fazer a direção de arte pensando na película que para o meio digital. É, concordo com a Amaro, acho que a gente teve que refinar o olhar para muitas coisas, e eu sempre, quando eu vejo um set de filmagem e eles colocam um monitor para a gente acompanhar, né, os enquadramentos e tudo mais, eu sempre fico muito ligada e peço para eles conseguirem um monitor um pouco mais generoso, que geralmente é uma coisa desse tamanhozinho, né? Para a gente Sim, conseguir realmente acompanhar, porque eles estão captando aquela imagem em RAW, né? Ou seja, está tudo registrado. Tudo, 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 tudo. E a é gente, quando a verdade. gente tem que monitorar a maquiagem e a arte, a gente precisa desse retorno o mais fiel possível, né? Então eu percebo que Aham, esse trabalho do set, do olho no monitor, ficou ainda mais rigoroso, né? entendi. Não passa nada, né, no digital? Nada, nada. Vem cá, gente. O departamento de arte é o mais animadinho dos departamentos de um filme? Digo, quando tem um filme de locação, a equipe viaja, ou mesmo tal, é lá onde acontecem as melhores festinhas, é o pessoal mais animado. Eu já tive algumas experiências assim, de longa, onde o departamento de arte era sensacional, assim, tenho ótimas lembranças. E vocês? olha, eu sempre fui muito festeiro. Sempre foi muito Eu festeiro? sempre. Eu gosto muito de filme de locação, porque a gente pode fazer festa.
É, De né? locação, a gente pode fazer festa. A gente está no hotel, aí a gente faz festa. Hoje tem festa no apartamento tal, né? Estão convidando fulano, fulano, fulano da equipe. Sempre tem isso, né? Porque vai afinando assim. Eu sou muito cúmplice do diretor de arte. Eu sempre tenho uma relação muito chegada ao diretor de arte, né? Eu tem alguns diretores de arte que eu já fiz vários, 5 filmes, 6 filmes, e acaba muito íntimo, né? Que Então a legal. gente fazia muitas festas, muitas festas. Lá em Manaus era. E a gente ficava. Todas as vezes que eu fui a Manaus, eu fiquei hospedado no Tropical Hotel, que era um hotel da Varig, que inclusive faliu, fechou esse hotel, que é lindo, é um hotel assim, é uma cidade. Hum. E a gente fazia festas assim de arromba, da gerência mandar, olha, por favor, e sabe, Maitê Porrença atender, não, a gente vai baixar assim o som, a gente botava os artistas para receber as queixas, Eita, era, que aliviava o BO, né? sim, mas é E você? bom. Ai, que delícia. E você, Ai, ai, Paola? eu acho sim que o departamento de arte é muito animado. Talvez seja o departamento que mais trabalha, enquanto está todo mundo descansando, ele ainda está trabalhando, então tem que ter muita alegria, muita leveza. Eu já tive em alguns filmes que sim, existia uma casa alugada para a equipe de arte morar, então era lá que acontecia tudo, o trabalho e a festa. Essas casas sempre Eita. são icônicas. Mas Então, eu é também, sim, eu eu acho trabalho. que é um departamento alegre, assim, são pessoas que trabalham com muita alegria mesmo, muita leveza. Pois é, as oportunidades que eu tive de fazer longa aqui e fora de Natal é sempre assim. É um departamento muito vibrante, né? Porque as pessoas trabalham muito mesmo, e se for um filme assim, com as condições ideais de orçamento e tal, é uma equipe muito grande, né? Mas eu vejo assim que é uma galera que trabalha em muita sintonia e enfim, é arte, né? Arte, literalmente é assim, não a gente além de estar fazendo arte, que é o filme em si, mas tem um núcleo ali central, né, que é muito bom assim. Eu fiz o filme O Homem que Desafiou o Diabo e o Amaro fez também, que a base da arte era ali na Rua Chile, no ai, meu Deus, onde hoje é o Itajubá, que o Novenil dirige. E aí, toda semana, toda folga, era festinha na arte. Então era demais. Todo mundo queria ir, bombavam as festas, era muito maravilhoso. E tive outras experiências também, outras situações, outros filmes. É sempre marcante, assim, porque é bem bacana. E eu fiz questão de falar isso aqui porque enfim, é isso, né? Vocês são assim, muito animados. Tem todo um Gente, folclore. é, bom, gente, queria uma dica de vocês para quem quiser começar a maquiar, Amaro, para quem quiser começar a entrar na área da arte, Paola. Vocês já falaram um pouco, tem que estudar, tem que pesquisar, né? Tem que entender um pouco sobre a história da arte. Mas assim, trazendo para o recorte aqui, Natal, a gente tem mercado, não tem? Qual é o profissional, Paola, dentro da arte que a gente carece, assim, dentro do departamento, né? Hoje a gente conversou esses dias com o pessoal da finalização e eles colocaram algumas funções que não existem na pós-produção e que o mercado precisa. No departamento de arte, falta alguém, assim, você que já trabalhou nos curtas aqui, tem algum profissional que precisa aparecer nas equipes? Uhum. É, eu acho, Keila, que, bom, para quem está começando, tentar fazer cursos livres, tentar se fazer contatos com os coletivos. Aqui é uma cidade que tem um trabalho muito legal, muito vibrante, vários coletivos trabalhando. Acho que conseguir um estágio, acompanhar uma filmagem, topando, seja lá o que for lá dentro, é a melhor escola. Claro, além da formação, quem tem oportunidade.
Aham. Em relação aos projetos que eu já participei aqui, que foram bem diferentes um dos outros, mas um profissional que eu senti muita falta foi o contra-regra. Eu senti Hum, muita falta do trabalho de um contra-regra que é fundamental dentro de um set de filmagem. sim. E é diferente do contra-regra do teatro. Claro que eles Uhum. dominam muitas técnicas parecidas, de efeito e tudo mais, mas o contra-regra do audiovisual, ele precisa de um outro percurso, ele precisa entender um pouco mais, estudar um pouco mais de câmera, de enquadramentos, né, de ajustes, porque ele é o responsável por ajudar a continuidade numa série de coisas, a movimentar é, coisas dentro do set, do cenário, ele é responsável para apoiar o ator com uma série de props de cena que ele é o responsável por cuidar. Então, eu sinto Sim. que seria um profissional muito legal de se formar, de repente trazer um Cursos. contra-regra para fazer um mini curso seria sensacional, porque é um trabalho incrível e valorizado no audiovisual. Ah, que bacana. Olha que ótima dica, né? É legal as pessoas que estão assistindo essa live se antenarem. Tá rolando umas dicas assim, alguns dias, porque é bom a gente preencher essas lacunas, né? Tanto para abrir oportunidade para pessoas que queiram trabalhar, se especializar em alguma coisa, como também para que cada vez fique mais redondo, né? No aspecto de uma equipe, assim, para trabalhar, né? Amaro, eu mudei de ideia, vou te fazer uma outra pergunta, pode ser? Pode, quantas você quiser, estou aqui para isso, para responder. Aham. Dos filmes que você já trabalhou até hoje, qual foi a vivência mais emocionante que você já teve? Olha, eu acho que foi o Havaeté. É? O Havaeté é um filme de locação. É uma história verídica de um massacre que aconteceu em 63, em Mato Grosso, de uma tribo que foi dizimada, bombardeada, literalmente bombardeada, e quem sobrou foi assassinado, né, por um fazendeiro, que ele descobriu uma mina de ouro nas terras dele, só que o veio principal dessa mina era na terra dos índios. E ele mandou uma expedição por terra para exterminar com essa tribo. E na véspera dessa expedição chegar, ele manda um avião passar por cima da tribo e jogar toneladas de açúcar que os índios não conheciam. Nossa, No dia seguinte, eles passaram para bombardear. Os índios achavam que eles iam jogar açúcar de novo e se juntaram todos no meio da tribo, eles bombardearam. E quem sobrou foi dizimado por essa equipe que veio por terra. E nossa, que triste. isso, minha querida, isso foi em 63, não foi há 300 anos atrás, foi em 63. Teve uma queima de arquivo, porque um dos índios e o cozinheiro dessa expedição, porque o cara que fez a expedição contratou pessoas de lugares diferentes, ninguém se conhecia nem sabia o que ia fazer. Quando eles chegaram no local, que encontraram já bombardeado e os índios todos feridos, né, é que eles disseram assim: vocês vão matar. Quem sobrou vivo, vocês vão matar. E um índio de 7 anos conseguiu fugir. E ele contou, quem contou a história foi ele, a um missionário, a um padre alemão, que foi assassinado. Esse padre foi assassinado. Passou uma jornalista alemã lá na missão dele e ele entregou a fita cassete do índio contando a história. Ela levou para Brasília, um deputado jogou a história
na Câmara. Esse deputado morreu num acidente. Nossa. O padre foi assassinado. O cozinheiro da equipe, né, que criou o índio, foi internado no hospício como louco. E eles queimaram todos os arquivos. Né? E isso ficou impune. Isso ficou impune. E é uma história real. E a gente conviveu. Eu me lembro assim, a coisa, porque eu pedi a Zelito para, em vez de ficar no hotel, que era um hotel no meio do mato, eu disse, eu quero ficar com os índios na tribo, porque eu vou fazer um trabalho muito... Eu considerava os índios selvagens na época. Eu dizia assim, eu vou trabalhar com os selvagens, olha só. E eu tenho medo que, por exemplo, eu faça um efeito de uma explosão e eu leve uma paulada, né? Eita! E para mim também foi um aprendizado enorme, porque eu fiquei convivendo com eles, né? Aprendi da pintura indígena da tribo, que são os velhos que fazem, que é uma coisa, é uma arte assim... A arte plumária desses índios e a arte gráfica deles era algo assim que eu fiquei emocionado. Nunca esqueço. E eu fiz muita amizade, fiz tanta amizade com eles, que quando a gente foi, no dia que a gente foi se despedir, o chefe da tribo me convidou para morar com eles. Olha só! Eu só não fiquei porque eu já tinha família. Mas eu convidei eles foram ao Rio de Janeiro para o lançamento do filme, e eles foram lá em casa, e a gente levou ele lá, eu morava em Santa Teresa, a gente levou ele lá na floresta, eles entraram, e eu falei, meu Deus, aí eu falei assim, pronto, vão se perder. Eu disse, não, Dominica, eles são índios, eles têm senso de direção, é uma coisa impressionante, e eu mudei completamente a minha visão do índio. Os civilizados são eles, nós é que somos os selvagens. Nós é que perdemos o elo com a natureza. Sim. Né? Nós é que perdemos o elo com a natureza, que estamos destruindo tudo. Né? Eles consideram a natureza sagrada e vivem em harmonia com elas. Porque você vê o cotidiano de um índio, é uma maravilha. Mas, assim, nada mais igualitária. Né? Nada mais igualitária que uma tribo de índio. Né? Você não vê um índio falar em pé com uma criança, ele se olha no olho, é a coisa do olho, passa pelo olho. E é muito incrível, eu saí de lá só de macacão, porque eu acabei dando minha roupa todinha, porque era muito engraçado, eles achavam bonitinho uma camisa, uma calça, alguma coisa, eles deixavam um presente para você, um tacape, um cocá, e você, aí depois ele dizia assim, é tão bonitinho, você tinha que dar para ele, porque ele ia achar bonitinho até você dar. E teve um fator muito esse me chocou bastante. No dia da filmagem do massacre, Zelito contratou a própria tribo, né, para servir de figuração, fazer a cena, né? Enquanto a gente estava só a gente, as mulheres estavam todas nuas. Chegou a turma para filmar, de repente, quando eu vi, as mulheres estavam todas vestidas, e Zelito disse, mas o que está acontecendo? E nenhuma queria tirar a roupa. Aí Zelito foi conversar com o Roque, o chefe da tribo, ele disse, não, eu vou conversar com elas, é porque já aconteceu muito estupro. Olha aqui, só que tristeza. E por isso que elas, quando veem muitos brancos, elas se resguardam. Sim, o branco é uma ameaça, né? Para o índio. Mas sempre foi. Até hoje, né? Eles diziam sempre assim, eu nunca entendi porque o branco trata a gente dessa forma. Porque a gente trata tão bem vocês. E realmente, eu nunca me senti tão livre na minha vida como nesse lugar. Eu nunca vou esquecer que
esse lugar ficou na minha cabeça, é um paraíso que eu não sei como é que está. É em Mato Grosso do Norte, é fronteira com o Pará. É um lugar muito E incrível. que privilégio, né, Amário? É, E o assim, cinema apesar permite. do, é isso que eu ia falar, assim, o cinema Ele ele lhe dá leva a certas lugares que ninguém oportunidades, né? Leva é, você para é, lugares que talvez você não fosse, se não fosse por meio disso. E também, como é um filme assim de locação, você não foi, passou e foi embora. Você ficou um tempo, você é, conviveu, você se ambientou, teve toda é. uma vivência e trouxe isso que, né, tá aí Não, você trazendo não emoção esquece para nunca você até mais. hoje. Nunca Aham, mais, nunca mais. Eu me lembro, tenho o maior carinho pelos índios. Né? Assim, quando aham. eu vejo o que está acontecendo com os índios agora, meu Deus, eu não É, sei o que um fazer. horror, Eu um horror. só rezar, porque O homem realmente branco não melhora. como é que o homem branco, que sempre foi muito bem recebido pelo índio, porque os índios davam até banho nos homens brancos quando chegavam aqui dessas viagens, né? Uhum. Como é que o homem branco trata desse jeito pessoas tão de uma índole tão boa como os índios? Porque Pois eu é. nunca vi É eu quando eu difícil vejo o que está acreditar. acontecendo, quando eu vejo o que está acontecendo com os índios, me dá uma tristeza enorme, porque os donos da terra são eles. Eles estavam Exato, aqui antes de tudo. Eles tinham que ser respeitados exatamente. enquanto isso. A nossa É, cultura tinha que ser sustentada quanto isso. A gente tinha que pois ter é. orgulho dos índios. E enquanto a gente Mas é assim. tiver com esse governo atual, então, a gente está. A gente não, os É, índios correm certos, não, é. grandes riscos de serem extintos de uma Temos, vez por temos todas, que né? nos mobilizar. Se a gente quer alguma É, coisa com os índios, se a gente é. quer, se os índios se acabarem, a floresta amazônica se acaba. Acaba Porque também. quem segura a floresta são eles. É Ninguém isso melhor aí. do que um índio conhece a floresta. Aham, é isso mesmo. Bom, gente, a gente está terminando aqui. Paola, também queria te fazer essa pergunta. A gente já estourou aqui um tempinho, mas assim, quando vocês finalizam um projeto, você vai no set, está tudo pronto, só para rodar, ou mesmo quando você vê na tela grande, assim, você se encanta? Qual é a sensação que você tem, assim, porque na condição de diretor de arte, você orquestra uma equipe, e assim, né, tá ali atendendo às expectativas do diretor, do roteirista, enfim, como que é essa sensação assim de dever cumprido, mas assim, quando tudo sai redondinho, você fica feliz, claro que fica, né, mas eu quero saber assim, como é essa sensação, porque é uma trabalheira danada, né? É, a, eu acho que isso que a Mara falou, essa oportunidade que o cinema nos dá de entrar na vida de pessoas que a gente nunca imaginou que a gente poderia conhecer ou vivenciar trocas, né? Isso é, acho que uma das coisas mais preciosas de experiência que o audiovisual já me proporcionou. E a gente sente num set de filmagem quando existe uma sintonia e as coisas vão acontecendo. E não é que só que estão bonitas ou que estão adequadas, não. Às vezes, ali naquele momento em que o ator está atuando, o fotógrafo está enquadrando, a luz, tudo vai se afinando. E a gente sente no set quando aquele projeto vai ser um excelente projeto. É uma coisa muito é, sensorial mesmo, assim, subjetiva, porque não é só o técnico que tem que estar afinado, né? Mas quando a gente percebe no set de filmagem que aquele filme, aquele projeto, ele vai ter uma vida longa, ele vai chegar em vários lugares, ele vai rodar em vários festivais. Eu acho que essa é uma das melhores sensações, a sensação do set de filmagem. É, porque ver o filme exibido é emocionante porque você tem o retorno da plateia, né? Você percebe a emoção, as sensações, os comentários, mas lá no set é uma coisa muito íntima e a gente Sim, sabe que se aquilo vai funcionar ou não. Eu acho que essa é a grande questão. massa. Meninos, acabou. Ah,
Tava ótimo o bate-papo, mas a gente tem um limite. A gente até já estourou 10 minutinhos, estamos em 70 minutos. Uau! E a gente tem que encerrar, mas eu espero que esse projeto vire, né, e venha a ser realmente um programa onde a gente possa se encontrar pessoalmente no estúdio, bater um papo, dar um abraço, rir bastante. E se isso acontecer, com certeza vocês serão convidados novamente, porque, enfim, a proposta é esse registro, né? Então, eu queria agradecer enormemente, Amaro, muitíssimo obrigada pela sua presença, é uma honra ter você aqui, sua história de vida, que eu sei que a gente não ouviu nem um terço, e deve ter muita coisa boa aí, né, para ser Olha, dita, assim, trocada, né? eu me sinto muito honrado, Keila. Eu espero que esse pesadelo acabe e que a gente possa voltar à nossa vida normal, a se abraçar, porque como eu estava dizendo a você no caminho, quando a gente vinha para cá, né? O cinema é uma coisa muito de você pegar, né? De se abraçar, Uhum. de beijar, Isso. de fazer cenas muito íntimas, assim. E agora, José? Como é que fica? É. Né? Agora estamos todos ilhados, né? Ilhados, é. Estamos nas Estamos ilhas, todos, ó, vou mascarados. colocar, mascarados. É isso É o aí. jeito. Vai passar, uma Ai, hora vai ter que passar, essa humanidade vai precisa melhorar um passar, pouquinho, né? vai passar, gente. Tem É, que passar, né? Tem que é, passar. tem que Eu, passar. eu Paola, queria minha querida, agradecer, eu também. porque é Muito muito bom. obrigada, querida. Foi ótimo estar com você aqui. Queria te agradecer a presença. Foi um bate-papo bem legal. Acho que as pessoas que assistem a essas lives têm a oportunidade de conhecer um pouco melhor os profissionais da área e essas histórias que a gente vai buscando assim um pouquinho mais intimamente, elas também revelam muito sobre a profissão, né? Sobre como lidar com essa função. Então, eu tenho que agradecer também você ter compartilhado as suas histórias. Muito obrigada, querida. Obrigada a você, Keila. Vida longa ao projeto. Muito legal essa proposta e de interação também, né? Isso é muito gostoso. A gente está com muita saudade do set, mas vamos aqui matando a saudade no online por enquanto. É uma forma da gente estar interagindo, né? É Então isso é aí. isso, pessoal. Muito obrigada. Um beijo enorme. Assistam as lives, que os outros colegas da gente da área estão aí também falando um pouco sobre suas histórias, tá bom? É isso aí. Muito Então é isso, obrigada. pessoal. A gente encerra aqui mais um Quem é Quem no Audiovisual Potiguar. E amanhã a gente volta às 15 horas, falando sobre pós-produção com a Pipa Dantas e com o Ricardo Félix, que vai ser a nossa última série dessas lives sobre audiovisual. Então, espero vocês. Um beijo e até amanhã.